Mas hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu acho que é bastante interessante. Tá? O tema é volatilidade versus tendência. E eu preciso então pontuar com vocês algumas coisas que podem ser úteis para a atividade de trading de vocês no futuro, nos próximos anos, nos próximos meses ou mesmo nos próximos dias. O que é isto basicamente? Tá? Bom, basicamente, pessoal, muitas pessoas vão observar que movimentos muito voláteis, e entendam volatilidade como uma ampla movimentação entre máximas e mínimas, pode parecer um candle com sombras inferiores ou sombras superiores muito amplas, mas o que vocês precisam compreender é que quando aparece este tipo de candle, isto é um movimento direcional num time frame mais curto. Tá? Ou seja, um time frame mais curto vai ser possível operar como seguidor de tendência naquele caso. Eu vou tentar exemplificar isso porque fica muito mais nítido aqui. Quando a gente coloca aqui na tela, por exemplo, o mercado, vejam que de um lado a gente tem a Vale do Rio Doce no 10 minutos, fazendo uma barra ampla direcional. Toda vez que você tiver uma barra ampla direcional em um time frame, tá? No time frame imediatamente inferior, nós teremos o quê? Uma tendência que poderá inclusive ser operada. Então, num minuto, vai ter alguma coisa mais ou menos assim. O que aparece apenas como uma barra enorme aqui, no time frame menor, você vai ver o zigue-zague acontecendo, que é exatamente o que aconteceu nessa fase aqui, em que o mercado estava formando realmente um ciclo direcional, em que a gente consegue ver, inclusive, topos e fundos ascendentes dentro do gráfico de 1 minuto da Vale no outro lado. Então, por que isso é importante para um trader? Tá? Então, toda vez que nós localizamos candles direcionais ou barras direcionais, nós podemos, de uma certa maneira, inferir que o mercado está iniciando uma tendência num time frame mais curto. Tá? E isto é uma informação extremamente importante para um trader. Tá? Uma informação importante para o trader por quê? Porque ele pode, sem dúvida alguma, estar aproveitando aquele ciclo. Tá? Por quê? Vamos colocar aqui num gráfico de 60 minutos, isso vai ficar um tanto quanto mais nítido para os senhores. Quando vocês chegam em um determinado momento e observam que basicamente um candle fez um candle estreito, como este, em que a abertura e o fechamento estão muito próximos um do outro, isso eu chamo de candle pavio, tá? No time frame de 60 minutos. Isto é um aviso para os senhores. Preste atenção. O meu próximo candle será um candle direcional amplo e forte. Então, quando a gente visualiza isso no final dessa segunda hora, ou mesmo no final dessa terceira hora do dia, nós podemos esperar um candle direcional na próxima hora. E daí, a gente pode entrar nesse cenário, se a gente está esperando que fora uma barra ampla, a gente poderá entrar procurando por o quê? Procurando por sinais de reversão. E daí, o que o mercado fez aqui na Vale do Rio Doce? Ele dá essa pancada para cima, que vocês estão vendo. Deixa eu deixar o gráfico absolutamente limpo, sem nenhuma média. Ele dá essa pancada para cima. Depois de dar essa pancada para cima, ele faz o recuo. E daí aqui, ó, quando ele rompe essa LTB, ele está iniciando a tendência, que vai formar a barra ampla dos 60 minutos. E daí a gente pode aproveitar isso para capturar o pivô de alta, o primeiro zigue-zague, a tomada de posição que acontecer exatamente aqui. Então isso é uma forma não objetiva de operar, isso é uma forma subjetiva de operar o mercado, tá? Mas que nos permite operar o início de possíveis tendências de alta em um time frame mais curto.
Então, qual que é a sequência, basicamente? Primeiro, procurar no período mais longo um candle pavio. Então, essa é a primeira parte da coisa. Procurar no período mais longo um candle pavio. Tá? Quando você localizar o candle pavio no período mais longo, você irá fazer o quê? Você irá imediatamente partir para a segunda fase. Segunda fase é entrar, período inferior e esperar um pivô ser acionado. Para cima ou para baixo. Quando esse pivô for acionado, você imediatamente terá a sua operação sendo iniciada e você vai estar iniciando o início de uma tendência de alta ou de baixa em um time frame menor. É uma forma bem mais sofisticada de olhar o mercado. É uma forma bem mais dinâmica de olhar o mercado, porque você tem que estar olhando 2 time frames específicos e isso automaticamente causa uma dificuldade para as pessoas. Tá? Vamos olhar aqui o índice futuro dentro de um gráfico de 60 minutos e observem este candle pavio que se formou na terceira hora do dia. Aqui. Este candle pavio, ele está nos avisando. Preste atenção em mim, eu vou iniciar um movimento de alta. Assim como este candle pavio aqui estava nos avisando isso. Preste atenção em mim, eu vou iniciar um movimento de alta na próxima perna, na próxima hora. E é o que acontece aqui nesta hora, inicia um forte movimento de alta. Quando a gente entra neste período aqui, no gráfico de 1 minuto, tá? O que o mercado fez? Ele faz este pico, dá uma consolidada, forma esse triângulo, rompe isso daqui e uau! Recua, uau! Recua, uau! E a gente pega toda essa movimentação de alta, como a gente está vendo aqui. Tá? Não é um pijama, Pereira, isso é uma camiseta branca. Pode parecer um pijama, mas é uma camiseta branca. Mas parece pijama, eu tenho certeza que parece um pijama. E a partir disso, a partir do momento que você entende que o mercado entrou em um movimento direcional na barra de 60 minutos, especialmente com o momentum subindo, você vai procurar por todo e qualquer time de entrada num time frame menor, que pode ser 1 minuto, que pode ser 2 minutos, pode ser o período que você estiver mais acostumado a operar. Geralmente, quando eu não estou operando em mercados tão malucos quanto o que nós estamos vivenciando, eu trabalho realmente com time frames de 4 minutos para índice futuro, 5 minutos para Vale do Rio Doce, esses são os time frames mais curtos que geralmente eu opero. Mas ultimamente, porque o mercado está fazendo esse tipo de movimento muito violento e muito rápido, eu estou operando realmente num período mais curto de 1 minuto e 2 minutos no índice futuro. E daí pegando esse tipo de pivô, pegando esse tipo de barra vermelha ignorada, este outro tipo de master bandeirinha que a gente está vendo aqui, tudo isso fica bem interessante de ser operado quando você tem uma expectativa de barra direcional a seguir. Então o truque é, revisando, a gente opera aqui uma barra estreita, a gente espera uma barra estreita, né, um candle pavio se formar. Quando esse candle pavio se formar, ele está me avisando, ele está gritando assim, Stormer, vou explodir. É por isso que ele recebe o nome de candle pavio, porque está avisando uma explosão, né, que nem aconteceu aqui. Então isso me faz dar um zoom in para o mercado, eu vou entrar no mercado de uma maneira mais próxima, esperando o pivôzinho. Pergunta do Eduardo Alves. Também funciona para semanal e diário? Essa que é a beleza da coisa, Eduardo. Isso funciona, por exemplo, para mensal contra semanal, tá? Em que você vai esperar um candle pavio aparecendo mensal. Tá? E daí você entende que o mês seguinte tem uma grande probabilidade. Por exemplo, aqui aconteceu um candle pavio, depois mais um candle pavio, depois mais um candle pavio e daí afundou. Aqui acontece um candle pavio bem estreito e inicia uma tendência bem forte no semanal. Aqui acontece um outro candle pavio muito estreito e no mês seguinte uma pancada para cima. Aqui acontece mais um candle pavio estreito. Quanto mais estreito for isso aqui, maior a contração da volatilidade. E olha o mês seguinte como uma pancada de baixa dentro do índice. Mesma coisa acontecendo aqui.
mais uma pancada de baixa, mesma coisa acontecendo aqui, uma pancada de alta. Então isso a gente pode utilizar mensal contra semanal, a gente pode utilizar semanal contra diário. Então, podemos entrar aqui no semanal e esperar, depois de semanas em que a gente tenha feito um candle mais estreito possível, por exemplo, como este, ou por exemplo, como este, uma semana direcional, uns dias direcionais daqui para frente. E aqui eu vou colocar, só para vocês poderem ver, o cenário. Nessa situação aqui, qual que é a minha conduta? Eu vou entrar no gráfico diário aqui, ó, e neste gráfico diário eu vou procurar por algum movimento, que pode ser um pivô de alta ou pode ser um pivô de baixa. No caso aqui, olha só, é essa época que a gente estava olhando, ó. E o que o mercado estava fazendo aqui no diário? Se isso não é um pivô de alta. Isso é um pivô de alta acontecendo, ó. Pá, pá, e rompe. Então isso aqui, tu consegue identificar imediatamente o início de uma tendência. Olha que tendência que tu pega aqui. Só com esse sinal. Então muitas pessoas me perguntam, Stormy, como é que tu faz para localizar o início de uma tendência? Muito simples. Eu entro no time frame mais longo e eu vou esperar um time frame mais longo uma contração da volatilidade, uma retração da volatilidade, uma diminuição da volatilidade. Eu posso fazer isso, vamos lá, nos 60 minutos contra 2 minutos, eu posso fazer isso no diário contra o semanal, semanal contra o diário, e eu posso fazer isso no diário contra os 60 minutos. Se a gente olhar aqui o gráfico diário do índice futuro, ontem nós já tínhamos feito um candle estreito, aqui também fizemos um candle estreito. Aí você entra nos 60 minutos e aí você vai buscar por um pivô. Por enquanto ainda não estamos tendo um pivô, por enquanto ainda não. Tá? Por enquanto ainda não. Fábio Fiar está perguntando, essa estratégia funciona nesse momento de mercado? Mas claro que sim, Fábio, é o que eu estou usando agora direto. Mas o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo justamente, ó, por exemplo, este candle estreito aqui prenunciou que a próxima hora de índice futuro ia ser direcional. E daí o que eu faço? Eu entro no 1 minuto no índice futuro e eu vou procurar no 1 minuto no índice futuro um pivô. Olha o que o mercado fez aqui, ó. Pá, 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 pá. Um triângulo, e quando rompeu aqui, fez o rompimento, fez o pullback e aqui faz um pivô de alta. E agora... Perdão, gente. Não é coronavírus, não se preocupem. E agora, ele está dentro de uma tendência, no gráfico de 1 minuto, que foi localizado pelo estreitamento nos 60 minutos. Então, sim, isso pode ser utilizado em qualquer momento de mercado, em qualquer situação de mercado. E o que nós estamos vivenciando agora é perfeito para ser utilizado isso. Né? Olha a tosse! Ai, meu Deus do céu! Já vou correndo para o hospital! Ainda não. Ainda não. Só me engasguei aqui. A saliva entrou no goto errado, foi isso. Pergunta do Felipe Lira, mas isso pode ser utilizado para qualquer ativo como as commodities? Sim, a gente pode utilizar isso, por exemplo, em BGI K20, por exemplo. Vamos botar BGI K20? BGI K20, só que a gente tem que entender que as commodities têm uma liquidez extremamente baixa. Então a gente teria que trabalhar aqui 60 minutos, ou melhor, diário, contra 60 minutos. Então a gente bota basicamente esperando por um candle estreito, por exemplo, como este daqui, no gráfico diário. Olhem como este candle é extremamente estreito, formando um candle pavio. E ele está me avisando. Fábio, eu vou explodir! Toma cuidado comigo! A gente não sabe para que lado é. Quando abre um gap de baixa desses, a gente está iniciando, vendo que está iniciando um pivô. Olha o pivô acontecendo aqui. Aqui era o candle, né? Aí ele faz a abertura do gap, ele faz esse movimento de alta aqui. Eu já expliquei para vocês o que é esse movimento de alta aqui outro dia. O movimento de alta aqui que está aparecendo aqui, isso aqui é o nome de pulo do gap morto. Então o pulo do gap morto faz o recuo, volta a subir e quando bate aqui, estocástico lento virando para baixo, inicia a tendência de baixa, pivô, mais um pivô, mais um pivô, e a gente está dentro de uma tendência de baixa nos 60 minutos. Então sim, isso pode ser utilizado em commodities, até porque as commodities são extremamente direcionais. Ó. Até que vai aparecer o quê? Vai aparecer um dia em que você tem um candle estreito. Esse aqui foi uma reversão perigosa, esse aqui eu não operaria. Eu precisaria de um candle estreito e me avisando, eu estou prestes a mudar a tendência. Essa é a ideia. Pergunta do Lucas, mas os 60 minutos não teria que olhar nos 30 ou nos 15 minutos?
Cara, idealmente sim, como eu mencionei, tá? Nós estamos usualmente em um momento atípico de mercado, em que a gente parte para um time frame extremamente curto, como 1 ou 2 minutos. Mas se tu tivesse entendido que o mercado está próximo a fazer um movimento de finalização ou movimento de expansão de volatilidade nessa hora, você poderia ter entrado, por exemplo, nos 5 minutos. O que você tem aqui nos 5 minutos, se isso aqui não é um pivô de alta, quando rompe essa região? Ou mesmo aqui? Está iniciando uma tendência de alta nos 5 minutos, no 10 minutos. O que eu quero dizer, não há necessidade, a filosofia funciona para o time frame que vocês quiserem. Nós estamos iniciando uma tendência de alta no 10 minutos, nós estamos iniciando uma tendência de alta. Agora, você não vai fazer 30 minutos, né? Porque 60 minutos contra 30 minutos não tem uma diferença muito grande, praticamente não tem nenhuma diferença entre os dois, ou mínimas diferenças. Então é 60 contra 10, 60 contra 5, ou é semanal contra 60 minutos, ou é semanal contra até mesmo diário, né? A gente tem que guardar uma certa diferença entre as duas operações. Mas eu espero que vocês tenham entendido o conceito, porque se vocês capturarem este conceito, toda barra ampla é uma tendência no time frame mais curto. Então essa barra que a gente está vendo aqui, se a gente entra, por exemplo, nos 5 minutos, isso é uma tendência de alta nos 5 minutos. Ó, que é isso aqui que a gente está vendo, né? Gente, vocês estão perguntando coisas que são um tanto quanto, com perdão na expressão, vocês estão perguntando coisas que são um tanto quanto repetitivas. O que eu quero dizer com coisas um tanto quanto repetitivas? Pessoas entendam a filosofia do que eu estou falando. A filosofia do que eu estou falando, ela é inerente ao mercado como um todo. A única coisa que vai acontecer sempre no mercado, sempre, pro resto da existência do mercado, vai ser o quê? Períodos de contração de volatilidade e expansão de volatilidade. Contração de volatilidade e expansão de volatilidade. Então, se vocês entenderem que a dinâmica do mercado é baseada neste tipo de movimentação, automaticamente vocês vão entender que isso funciona em qualquer mercado. Tu quer operar dessa maneira no mercado de batatas no Iraque? Vai funcionar. Tu quer operar o mercado de bananas verdes no Haiti? Vai funcionar. Então, essa ideia funciona em dólar, em índice, em ações, em commodity, no que você quiser. É esperar uma contração da volatilidade e uma explosão da volatilidade que vai tornar o candle produzindo um movimento expansivo no time frame inferior. Então, vamos olhar aqui novamente. Ó. Retração de volatilidade acontecendo aqui. Ó. Abertura e fechamento próximas. Barra seguinte, inicia uma perna de baixa forte. Se você entra num time frame de 5 minutos, você nem sequer teve um pivô aqui, você teve um brevíssimo pivô que foi isso, e daí veio. Aí fez isso e veio, fez isso e veio. Então fez uma perna de baixa aqui. Então isso funciona em qualquer período operacional que vocês queiram, em qualquer ativo que vocês queiram pensando em operar. Por exemplo, se tu está nesse ponto aqui, ó, e você vê o dólar fazendo uma barra como essa daqui, que é uma barra aqui no pavio, você sabe que as próximas horas vai iniciar um movimento direcional. E aí você vai entrar num time frame menor, que pode ser os 5 minutos, pode ser os 2 minutos, pode ser o time frame da tua eleição. Você vai entrar aqui e vai procurar por um pivô, que foi o que aconteceu nesse período aqui. Ó. Essa foi a hora que consolidou a barra estreita. E aí você está vendo que é literalmente o quê? Um retângulo. Então o que você vai esperar na próxima hora? Que haja a ruptura desse retângulo. E aí eu espero uma recuozinho e tomo aqui. Para iniciar o quê? Iniciar uma tendência de alta. Veja que até a tendência nem foi muito longe, né? Fez uma pancada aqui, que foi praticamente um massa e bandeira. Se o cara puxou isso aqui para cima, bateu no alvo dele e liquidou o trade. Depois faz um novo recuo, mas depois é que a tendência vem mais forte. Ó. Faz um novo pivô aqui. Né?
Só que os 5 minutos dólar é nervoso, é bem nervoso. Para operar em time frames tão curtos, é bom que tu trabalhe com alvos específicos. Tu desenha teu alvo, bateu o teu alvo, tu sai fora. Especialmente num time frame tão curto quanto 5 minutos. Então a ideia e o conceito é exatamente o mesmo. Quando tu pega um gráfico diário, por exemplo. Você pega um gráfico diário. Tá? E dentro desse gráfico diário você estabelece um movimento como, por exemplo, vamos pegar aqui alguns candles pavios acontecendo. Aqui, ó. O problema são os gaps atuais que estão acontecendo por causa do circuit break, né? Então isso tem detonado um pouco nossos gráficos. Mas a ideia é exatamente essa que eu estava mencionando. Vou pegar um gráfico semanal. Antes do mercado iniciar uma tendência forte de alta no diário, ele precisa contrair o seu gráfico semanal. Ele precisa diminuir a sua expansão no gráfico semanal. Tá?